Eu vou ensinar como criar um cardápio do zero. A primeira coisa é entrar com login e senha. Agora eu vou em cardápios, clico em novo. Você coloca aqui no caso o nome da sua empresa. Vou escolher uma imagem de fundo. Você escolhe uma da sua preferência. Pode ser uma imagem do seu estabelecimento ou coisa do tipo. Agora eu vou criar. O próximo passo é colocar as categorias. Por exemplo, bebidas, massas. Então esse é o primeiro passo, criar todas as categorias. Depois que eu criei elas, eu clico em abrir e começo a colocar os produtos. Clique em novo. No caso, eu não preciso colocar tempo de preparo, é opcional. Agora eu escolho uma imagem e clico em criar. Agora apareceram 3 abinhas aqui embaixo. Primeira coisa a ser feita é colocar o preço. O único campo obrigatório aqui é o preço. O nome é opcional. O nome seria, por exemplo, lata ou garrafa 600. Nesse caso aqui eu vou colocar lata. Vou colocar um preço qualquer, 2,99. Clico como preço padrão mesmo, porque eu vou colocar só esse preço. No caso eu teria só essa opção. Ingredientes, no caso eu posso colocar ou não. E adicionais também são opcionais. Vou colocar aqui, por exemplo, um opcional gelo. Não tem valor nenhum, então não preciso colocar. Posso colocar mais um adicional. Por exemplo, limão. Isso aqui vai servir então para o usuário selecionar caso ele queira um adicional quando ele for fazer o pedido no aplicativo. Depois que eu acabei de preencher, clique em salvar. Então aqui eu vou colocando os produtos que eu tenho na categoria bebidas. Depois que eu acabar, eu clico em salvar. Agora, por exemplo, eu vou em massas. Eu vou abrir aqui, clico em produtos. Eu poderia criar os produtos aqui agora ou criar uma subcategoria. Vou fazer isso para demonstrar. Cliquei em subcategorias, clique em novo. Vou colocar, por exemplo, pizzas. Então, uma subcategoria de massas é, por exemplo, uma pizza. Depois que eu criei a subcategoria, ele volta para a tela anterior. Eu clico em abrir. E aqui eu coloco o produto. No caso, eu vou criar um novo. Esse vincular aqui é para caso em que eu queira colocar um produto em várias categorias, então eu poderia vincular aqui. Esse não é o caso, eu vou criar um novo. Coloco o nome e a descrição dela. Coloco o tempo de preparo caso eu queira. Por exemplo, 15 minutos. Escolho uma imagem. É importante que a imagem tenha um tamanho pequeno. As imagens aqui em média a gente usa geralmente até 200 KB.
porque senão pode alterar o desempenho do sistema. Então eu selecionei e clico em criar. Então eu já tenho um produto com nome, descrição, tempo de preparo e foto. Próximo passo é colocar preço. Vou colocar o nome aqui, tamanho médio, por exemplo. 6 fatias. E um valor. Esse vai ser o preço padrão dela. Eu poderia criar mais um preço aqui. Então eu deixei o tamanho médio como tamanho padrão, que é o preço que vai ser mostrado lá por padrão. Caso o usuário queira trocar o tamanho, ele vai pagar R$9. Caso ele pegue o padrão, ele paga 16. Então aqui, caso você queira mostrar os ingredientes para o seu cliente, lembrando que o ingrediente não é a mesma coisa que o descrição. Caso você queira, você vai em ingredientes, clica aqui e clica em novo. Farinha, por exemplo. Não coloque como opcional, porque se eu colocar como opcional, o usuário vai poder tirar esse ingrediente e a cozinha vai ver. Esse caso aqui não é opcional. Caso eu queira editar alguma coisa, por exemplo, farinha. Na verdade, tem que colocar farinha de trigo. É só abrir de novo aqui, clicar em abrir e escrever o que você quer. Todo o sistema é assim. Sempre vão ter abas, a lista de cadastros, e do lado vai ter o abrir e o desvincular, ou apagar. Desvincular porque eu poderia querer reutilizar esse ingrediente em outro prato. Por exemplo, se eu clicar em desvincular aqui, eu posso voltar a usar ele, porque ele vai aparecer aqui, ó. Todo ingrediente que existir e vai aparecer aqui como opção de vincular quando eu abrir as abas ingredientes de qualquer produto. Posso vincular novamente aqui. Vou continuar listando meus ingredientes. E assim vai. Adicionais, eu posso colocar alguma coisa nova ou vincular o que já existe. No caso não faz sentido isso aqui, então eu não vou vincular. Eu crio um novo. Por exemplo, borda e coloco um preço. Então, caso o cliente queira um adicional, uma pizza com borda, ele paga R$3 a mais. Depois que eu fiz tudo isso, eu clico em salvar. Então a minha subcategoria pizzas tem uma pizza de calabresa nesse momento. Então eu voltei aqui, eu estou na categoria massas, que eu tenho uma subcategoria pizza e que não tem, ou seja, a categoria massas não tem um produto diretamente ligado a ela. Ela tem uma subcategoria que tem uma categoria chamada pizzas. Eu abro pizzas para ver os produtos. Então eu poderia continuar listando outras pizzas aqui. Posso colocar o novo tempo de preparo. Clico em criar. E continuo o que eu estava fazendo antes. Qualquer coisa, se você se perder, é só você vir aqui em cardápios. Vai aparecer aqui a lista de cardápios. Você pode ter mais que um cardápio. Eu já vou mostrar como criar outros.